Ah, mas a gente precisa aprender a equilibrar razão e emoção. Será? Será que existe mesmo essa briga entre razão e emoção? E esse tal de equilíbrio? O que come? Onde vive? Como se reproduz? Aceita chá de coragem? Minha gente, eu tô escrevendo um livro novo. Tô escrevendo um livro novo sobre as emoções, então eu estou mergulhada na vulnerabilidade, nas emoções, eu tô mergulhada nessa pesquisa, eu precisava fazer esse episódio. É isso, porque eu não vou esperar você chegar e receber o livro, entendeu? Eu preciso te falar do livro, te falar o que eu tô estudando. E aí, você viu que você tem bastante a Brené Brown, vou ter que estudar tudo da Brené Brown, relendo os livros, vou ter que estudar outras coisas. E eu cruzei nesse meu caminho de estudar as emoções com um autor que eu já tinha lido há um tempo alguma coisa dele, mas que eu nunca tinha prestado muita atenção, que é o Spinoza. E o Spinoza fala sobre as emoções. E eu amei o jeito que o Spinoza fala da emoção, porque ele tira a emoção desse lugar de existe razão e existe emoção e a gente precisa da razão. A razão é o que faz você pensar. É tudo emoção. Tudo emoção. E eu acredito verdadeiramente isso. Verdadeiramente nisso. Quando você tá com raiva de uma pessoa e você não taca o tapão na cara dela, você se controla. O que aconteceu ali de você segurar a mão para não dar um tapa, não foi a sua razão. Foi outra emoção, que foi maior que a ira. O medo talvez de ir pra cadeia, o constrangimento, o medo de ser visto como alguém que constrange o outro. Foi uma emoção que, na balança das emoções, falou mais alto do que a tua ira. Assim como quando você vê aquela pessoa linda, incrível, gostosérrima na rua, você não chega lá e taca um beijo nela. Por quê? Porque outra emoção, a vergonha, talvez, outra emoção é maior do que o teu tesão e faz com que você não haja dessa forma absurdamente impulsiva somente. Não quer dizer que você tem dentro de você um ser super racional que pensa e que equilibra somente com a razão e é por isso que você age como age. Não, é que no jogo das emoções que acontece dentro de você, tem sempre uma emoção que sai como quem decidiu a situação no momento. Que nem é exatamente o que Spinoza fala, tá? Spinoza fala que tudo é emoção, mas Spinoza acha que a gente não tem nem escolha, que liberdade não existe. Mas isso aí eu não vou entrar no mérito agora, não. Eu quero trazer pra você essa parte aqui sobre a emoção, que tudo é emoção. Tudo é emoção. A gente está sempre escolhendo por emoção. E aí Freud tem uma história muito legal. Ele quando ele fazia ali a hipnose, ele assistiu uma vez uma hipnose com um cara com um guarda-chuva. Como foi a hipnose? O médico que hipnotizou a pessoa falou: "Olha, você vai chegar na frente do outro médico lá no consultório e vai abrir o guarda-chuva quando essa pessoa falar determinada palavra, ou é quando o médico entrar", não me lembro exatamente os detalhes. E aí, a pessoa sob hipnose, ela entendeu isso, né, ouviu lá, ficou no inconsciente dela. Quando ela saiu do transe hipnótico, entrou no lugar e fez o esperado. Ela era a única pessoa, cara, ele não sabia qual instrução ele tinha recebido quando tinha sido hipnotizado, só quem estava por perto. E o cara foi lá e abriu o guarda-chuva. E aí, quando ele abriu o guarda-chuva, o médico perguntou pra ele: "Mas por que você abriu o guarda-chuva?" E ele criou uma justificativa, sei lá: "Achei que você queria que lá fora tá chovendo e eu vi esse guarda-chuva aqui, eu quis testar pra ver se tá funcionando pra te dar", enfim. Qual que é a conclusão que o Freud tirou disso tudo? Olhando aquela situação, ele pensou: a razão, o argumento, ele veio na realidade para embasar a paixão, não o contrário. Isso que era inconsciente, que o cara nem sabia por que ele estava fazendo, fez ele agir, e aí depois que ele agiu, ele pegou a razãozinha dele e usou a razãozinha dele para justificar o que ele fez por um impulso praticamente, que ele fez pela emoção, que ele fez ali porque estava gravado no inconsciente dele. Trazendo essa história do guarda-chuva pra gente. Nossas decisões, elas são majoritariamente emocionais, gente, elas são emocionais, todas elas são salpicadas pela emoção.
todas elas são guiadas pela emoção. E a gente usa a razão para justificar o que a nossa emoção já decidiu antes, sabe. A gente usa a razão para argumentar com a nossa emoção, baseando a nossa emoção. Alguns vão chamar isso de viés de confirmação, né, que você olha a vida para confirmar o que você já concluiu sozinho. E o que você concluiu sozinho? É uma junção das suas emoções, do encontro das suas emoções com o mundo, do que você aprendeu, da cultura, tudo isso, esse caldão aqui, que é emocional, que é essa mistura, essa interação da emoção com a vida. É essa interação do que está acontecendo dentro de você com o que está acontecendo no mundo. E aí eu tenho uma certa eu tô meio debochada esses dias, assim, um ranço, vou falar logo a palavra certa, né, vou procurar outra palavra. Eu tenho um ranço desse lugar que a gente está agora como sociedade, de querer falar como se nós fôssemos os gregos lá discutindo a caverna de Platão, e discutindo ali se a razão e a emoção e o estoicismo e como que a gente é só razão. Eu tenho um ranço dessa história de ser só razão, porque nós somos seres emocionais, sim. E a sua emoção não é um problema, pelo contrário, gata e gato. A sua emoção é o seu superpoder. A sua emoção é o que te ajuda a lidar com o que acontece no mundo. A sua emoção é o que te move pelo mundo. E se você não está conseguindo fazer essa interação com o mundo, a gente tem um problema gigantesco. Veja, o problema não está na sua emoção. O problema está no que a sua emoção está comunicando para você que talvez você não queira ver. A gente resolveu, como sociedade, matar um mensageiro em vez de ouvir a mensagem. A gente resolveu que a emoção que é ruim, em vez de ouvir a mensagem. É como se você tivesse colocado um alarme de incêndio na tua casa. E volta e meia, sei lá, tem um tipo de curto-circuito, alguma coisa que dispara o alarme de incêndio na casa. Aí você desliga o alarme de incêndio e a casa pega fogo. Você pode dormir melhor, sem o barulhinho, zzz, sei lá, que o seu alarme faz. Mas você tá inseguro sem ele, porque a função dele é ser o alarme, é te falar do perigo, é te mover se necessário. Você vai desligar o alarme, você vai dormir melhor, mas você vai dormir desprotegido. As nossas emoções, elas funcionam como esse alarme. Elas estão aqui para nos falar o que é importante pra gente. Elas estão aqui para nos contar o que é importante pra gente, o que a gente precisa observar. O que é que nos atende, o que é que não nos atende. As nossas emoções, elas são bússolas que apontam para as nossas necessidades que estão ou que não estão sendo atendidas. Então a tua emoção é o que faz com que você viva determinadas coisas e sinta um aperto no peito e fale: "Nossa, eu não sei, tem algo de estranho aqui". A tua emoção te falando: "Amor, reciprocidade é importante para você, tá? Não tem aqui não". A tua emoção é o que fala: "Olha, isso aqui era importante pra você", e não tem. É tipo a febre. Você seria capaz hoje de simplesmente desativar a possibilidade do teu corpo de ter febre? Porque assim, febre é muito ruim. Sentir febre é muito ruim. Eu sou aquela pessoa que quando tem febre, gente, quando tem febre eu fico quebrada, eu fico mole, eu sei que eu tô com febre só pela dor no meu corpo, só pela moleza que eu fico. Eu sei: "Nossa, eu tô com febre". A febre eu posso falar assim: "Pega o termômetro que eu tô com febre", eu sei, eu conheço. É um saco ter febre. Mas a febre é o teu corpo se protegendo de algo. Teu corpo se protegendo e te protegendo de algo. É teu corpo te falando: "Olha, algo de estranho tá acontecendo por aqui". Se você desabilita no teu corpo a possibilidade de ter febre, você concorda que você vai ficar desprotegido? Sim, você pode não viver com o incômodo da possibilidade de febre. Você pode viver com esse incômodo da febre. Sem aquela moleza, sem a dor no corpo da febre. Mas você está desprotegido. E se algo acontecer, você não vai ter esse aviso do teu corpo que te diz: "Ei, faz alguma coisa está errada". Você tem febre 3, 4 dias, você vai no médico e fala: "Ó, tem algo de estranho, eu tô tomando medicamento e a febre não tá baixando, meu corpo tá reagindo a algo que ele não tá dando conta sozinho". Você sabe disso. "Ah, mas a emoção não.
A emoção a gente quer desabilitar. A gente quer ser só feliz. A gente quer ter somente good vibes. Eu quero só boas energias. Eu quero só sentir gratidão, eu quero sentir somente coisas boas. Não vai acontecer, gente. Porque cada emoção, inclusive as mais difíceis de sentir, inclusive as mais angustiantes de sentir, cada emoção ela tá te contando algo sobre você. Ela é essa febre que fala: "Ó, você comeu o negócio? Aquele negócio você comeu, então a interação daquele negócio comigo deu certo não. Quando chegou aqui na tua barriga, que se juntou aqui com a tua flora, com o teu corpo, o encontro não deu certo". Porque veja, não é o que você comeu que te fez mal, é o encontro do que você comeu com o teu corpo que te fez mal. A emoção é o que nos conta desse encontro nosso com o mundo. A emoção é o que nos fala que esse encontro está dando certo, não está dando certo, que direção a gente deve seguir. E a gente aprendeu que a gente tem que ignorar as emoções, as paixões, que a gente precisa ser racional. Mas veja, se a emoção, ela é esse direcionamento, é ela quem direciona a razão para onde a razão tem que olhar. Se eu desabilito a emoção, a razão, coitada, ela não sabe o que ela faz. Ela não, ela fica perdida. A minha emoção é isso que eu sinto. Tem um episódio aqui que eu falei de autointimidade. E eu te expliquei que autointimidade vai além de autoconhecimento. É aquilo que eu não sei nem tão bem, às vezes, nem chegou no conhecimento, no cognitivo, mas eu tô sentindo, eu tô percebendo. E eu não sei explicar direito o que que é, mas eu já senti. Porque o nosso corpo, ele também tá interagindo com o mundo, sabe? Então, a emoção é essa interação nossa com o mundo. A emoção, ela tá nos contando o que que a gente precisa olhar, do que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa fazer. E a gente aprendeu a querer desabilitar esse alarme, desabilitar esse cuidado, desabilitar essa potência que existe na gente, para ser só razão. Então sim, gente, nós somos emocionados em maior ou menor grau, e a desconexão com as nossas emoções só nos faz mal. E aqui é o ponto que eu quero que você preste atenção mais ainda nesse vídeo. Como está a sua relação com as suas emoções? O que é que você tem feito com as suas emoções? Você tem dado espaço para elas? Você tem dado espaço para escutar as tuas emoções? E ó, dado espaço não quer dizer agir impulsivamente, não quer dizer que eu sinto uma coisa e eu vou fazer. Eu vou deixar que as outras emoções, elas façam uma reunião, né, essa reunião de condomínio, elas sentem aqui para decidir como que a gente vai lidar com a situação. Você já assistiu Divertidamente? Gente, nem foi de propósito, nem foi de propósito, mas enfim. Não sei se você já assistiu Divertidamente, pra quem tá só ouvindo, eu falei que nem foi de propósito, que eu tô com a camiseta do Divertidamente, que tem as personagens do Divertidamente. Então assim, pra quem não assistiu, Divertidamente é um filme que é assim, uma aula de neurociência, ele é muito legal. E ele mostra a cabeça de uma adolescente, um é de adolescente, quando um é de uma criança, o 2 de uma criança para adolescente, o 2 de um adolescente. Nessa como é que ela funciona com as suas emoções, enfim. E aí tem um painel de controle, e tem as emoções básicas, que depois a gente vai aumentando o número de emoções, que conseguem guiar as nossas ações. Então, quando a gente para para dar uma respirada, é o momento que a gente deixa que as outras emoções, elas consigam se manifestar, que as outras emoções elas consigam se encontrar. Talvez a tal razão que a gente quer tanto, seja o momento de aceitar que emoção vai nos guiar. Seja o momento de respirar e pensar que emoção é mais importante agora. Que necessidade é mais importante agora. O momento de parar e refletir, respirar, para dar tempo dessa reunião das emoções. Mas não é um abandono uma emoção, não é uma briga da emoção, não é um desacordo com a emoção. Como tá a aceitação das tuas emoções na tua vida? Você tem conseguido
olhar para o que você sente com respeito, em vez de falar: "Mas eu não devia estar triste com isso, mas eu devia estar grata, mas eu devia estar feliz, mas eu devia estar animada, mas eu devia". Você está conseguindo aceitar a tua vulnerabilidade? Porque uma das maiores dificuldades quando a gente fala das emoções é aceitar que nós somos vulneráveis, que não tem garantia na vida, que a gente tem medos na vida, que as coisas acontecem de formas diferentes. A gente fica numa busca meio irreal com a tal da racionalidade, porque a gente acha que quanto mais racional, mais objetivo e mais controlado, e mais vou ter controle sobre o que acontece, sobre como acontece. Não tem controle, gente. Não tem. Não importa o quanto você reprima as suas emoções, não tem controle sobre o que te acontece. Não tem controle sobre como as coisas vão bater em você, sabe? Como você vai se sentir diante do que acontece. Não tem. E aí é esse ponto de acolher a emoção como parte da vida e de se abrir para se emocionar. Porque eu acho que é a parte mais triste de tudo que a gente está vivendo hoje, é o quanto a gente está achando que a solução para a vulnerabilidade é não se emocionar, é não se apegar. A solução para os nossos sofrimentos é ser meio blasé. A solução para os nossos sofrimentos humanos é deixar de ser humano, porque é a emoção que faz a gente ser humano. É a nossa vulnerabilidade que está presente nos nossos momentos mais incríveis, nos mais difíceis, que faz a gente ser humano. A chave para a gente ser mais feliz ou menos triste não é embotar as nossas emoções. Não é querer a gente querer ignorar o que a gente sente, não é querer se aproximar do processador do seu celular. Não é isso que vai te fazer mais feliz, não é isso que vai te fazer melhor, não é isso que vai te animar, não é isso que vai te fazer viver uma vida mais plena, sabe? Então sim, a gente é emocionado. E a gente precisa aceitar a emoção, e a gente precisa normalizar, se abrir para o novo e se frustrar de vez em quando, porque sim, as coisas podem acontecer do jeito que a gente não queria. As coisas podem acontecer de um jeito difícil, podem ser doloridas, e elas podem ser incríveis. E se a gente não se abrir para o novo, para o que a emoção está trazendo pra gente, cara, a vida vai ficar muito chata e muito desconectada da gente mesmo. Porque veja, se eu não me escuto, eu não me escuto. Se eu não escuto minhas emoções, eu não tô me escutando. E aí eu não vou conseguir cuidar das minhas emoções. Aí eu não vou conseguir me ouvir e pensar: "O que é importante pra mim aqui?". A desconexão com as suas emoções é uma desconexão com você, entende? Essa ideia de que a gente precisa ser racional, ela é ilusória. A gente precisa aprender a ouvir a emoção. E a emoção a gente não controla não, tá? Essa coisa de: "Ai, meu, que você precisa se controlar", a gente não controla a emoção. A gente regula sim, a gente escuta a emoção, a gente sente a raiva e percebe: "Espera aí, deixa eu me equilibrar aqui, deixa eu dar uma respirada". A gente faz essas coisas, mas isso não é num lugar de controle, de domínio da emoção. É um lugar de: "Ok, ela veio me contar alguma coisa e eu vou ouvi-la". São amiguinhas, todas as emoções são amiguinhas. Algumas são amiguinhas bem difíceis de lidar. Algumas são amiguinhas que a gente visitas que a gente não queria receber, sabe. Mas são visitas importantes, são presenças importantes na nossa vida. E quanto mais a gente se afasta de cada emoção, por mais difícil que ela seja, mais a gente se afasta da gente. Não existe um caminho em que a gente não se emociona, gente. E olha, há um tempo, encontrei uma amiga muito querida que ela passou por um processo de depressão muito difícil. E ela me disse: "Elisama, sabe que meu processo de depressão não foi um processo de tristeza, foi um processo de embotamento, foi um processo em que eu não que parecia que eu estava anestesiada, eu não sentia nada". Ela disse que foi a coisa mais difícil que ela já viveu na vida, porque nada tinha graça, nada também era muito ruim, nada era nada.
A vida ela estava é. A emoção colore a vida da gente. A emoção faz a vida da gente melhor. A emoção nos norteia, a emoção nos guia, a emoção nos conecta com aquilo que a gente ainda nem conseguiu organizar em pensamento e em palavra, mas já tá aqui, já tá me guiando, já tá me norteando, já tá me dizendo. A emoção é esse encontro meu com o mundo. A emoção é o meu corpo me dizendo como o mundo tá me afetando. E não existe a possibilidade de não sermos afetados e afetadas pelo mundo. A gente vai se afetar. Quando que a gente vai fazer as pazes com os nossos afetos? Quando a gente vai fazer as pazes com a nossa humanidade? Quando a gente vai entender que a gente sente, que não dá pra viver sem sentir. Então assim, em vez de brigar com os teus sentimentos, amiga, passa um chá. Passa um chá pra essa raiva aí. Passa um chá pra essa tristeza. Fala: "Então, criatura, me conta, o que é que você quer me dizer? O que é que você precisa me contar? Vai, fala. Fala o que você precisa falar sobre mim. Me diz o que é que eu preciso ouvir, que eu não tô ouvindo". Porque fugir da tua emoção não vai te fazer viver melhor, tá? Não tem briga entre razão e emoção não. Somos esse pacote confuso de sentimentos. É isso que nos faz humanos e humanas. É isso, amor. Manda este episódio em todos os grupos, para todos os amigos. Posta nos stories. Faz essa divulgação toda aí, tá? Ajuda a amiguinha aqui, tá bom? E se você quiser meu pitaco na sua história, né? Mandar e-mail, manda. O e-mail tá aqui embaixo, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.